Olá, pessoal. Na aula passada, nós demos a estrutura funcional do direito tributário. Nós vimos que inicia com hipótese de incidência, aqui chamada HI, que é a previsão legal da incidência de um tributo. Por exemplo, pagará IPVA quem for proprietário de veículo automotor. Essa hipótese de incidência, quando ocorre no mundo real, aqui ela é abstrata, na previsão na norma, e no mundo real ela ocorre por um elemento chamado fato gerador. Fato gerador de quê? Da obrigação tributária. Então, pagará IPTU quem adquiriu um imóvel em área urbana. Você adquiriu, gera uma obrigação tributária, tem o credor, que é a fazenda pública, tem um objeto, que é o que você tem que pagar, e tem o devedor, que é o contribuinte ou responsável, que nós vamos ver isso mais adiante. Há um procedimento administrativo chamado de lançamento, que ele verifica a ocorrência da obrigação tributária e do seu fato gerador e constitui o CT, que aqui nós chamamos crédito tributário, ou seja, aquela previsão em lei que ocorreu no mundo real pode ser cobrada pela administração pública após ao lançamento, que é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência da obrigação tributária e constitui o crédito tributário. Caso não seja pago administrativamente esse crédito tributário, ele é inscrito na dívida ativa. Posteriormente, sai uma certidão de dívida ativa e ele enseja um procedimento chamado execução fiscal, Lei 6.830. Essa é a estrutura básica do direito tributário e aqui nós estamos fazendo um relembrar, né? Bem, nós sabemos que o Estado, para funcionar, ele necessita de recursos para pagar seus funcionários públicos, para realizar obras, prestação de saúde, de educação. Bem, os recursos, nós vamos chamar aqui de entrada de recursos, entrada de dinheiro. A entrada nos cofres públicos, puxar aqui um pouco mais para cima para facilitar. A entrada de recursos, de dinheiro nos cofres públicos, se dá de duas formas. Pode ser provisória, chamada de ingresso. Ingresso. Quais são as formas provisórias de captação de recursos ou de ingresso? Nós temos, por exemplo, a fiança, que é uma forma de caução. Nós temos o depósito prévio, exemplo, depósito recursal, que se vê muito em processo, quando você entra com recurso, fazer o depósito prévio. Nós temos empréstimo compulsório, que o Estado pega para devolver posteriormente para o contribuinte, e nós temos empréstimos públicos também. São figuras que serão estudadas mais adiante. Então, que lembrar, o Estado capta recursos na sociedade. Essa captação pode ser provisória, chamada de ingresso. Nós temos, exemplo, fiança, depósito, empréstimo compulsório, empréstimo público. E ela pode ser definitiva. Essa captação definitiva de recursos, ela se chama receita. Beleza, professor. A receita ela pode ser de duas espécies. Ela pode ser extraordinária, quando ocorrem eventos imprevistos, exemplo, uma guerra e há um imposto de guerra. É uma captação extraordinária de recursos. E ela entra de forma definitiva nos cofres públicos. A provisória, ela entra e a entidade pública tem que devolver posteriormente. Na definitiva, não há devolução. Ela pode ser extraordinária ou ordinária. A ordinária é aquela corrente, que periodicamente está se renovando. Ela se divide em dois tipos. Nós temos as receitas originárias. As receitas originárias, o que são? São não compulsórias, ou seja, não compulsórias. O Estado não usa seu poder para captar recursos. Quais seriam? Seriam aluguéis de imóveis públicos, preços públicos de empresas públicas, multas contratuais e dividendos de empresas públicas, tá? Só para você lembrar, vou anotar aqui aluguéis. Aqui são aluguéis, preços públicos,
multas contratuais, multas de contrato, que não são multas de trânsito. Tem um contrato, a pessoa, contrato de locação, terminou antes, tem que pagar a multa prevista no contrato. Também nas licitações existem multas, dividendos e outras formas. Então, e nós temos as entradas definitivas, são chamadas de receita extraordinária e ordinária. Nós estamos na ordinária, nós temos originárias, que o Estado age de forma não compulsória, ele age como ente privado. E nós temos as derivadas, que é quando o Estado age de forma compulsória, ou seja, obriga o contribuinte a pagar determinado valor. Aqui nós temos os tributos, que são objeto da nossa matéria.